Muito bem, falando da lição número 5, a parte de quinta-feira, o testemunho do samaritano. Jesus Cristo foi para Samaria, ele não precisava passar pelo meio de Samaria, mas ele sentia a necessidade porque um coração desesperado clamava assim por ajuda. Era o coração da mulher samaritana. E Jesus então mudou o seu caminho e foi por aquelas cidades e encontrou o poço de Jacó, assentou-se ali, os discípulos foram na cidade comprar alimento, uma mulher chegou, ele conversou, pediu água, a mulher estranhou, ele conversou com a mulher disse, dá-me da água da vida, da água viva. Ele disse, eu posso fazer isso, mas vai e chama teu marido, para que eu possa conversar com vocês dois. Ela disse, eu não tenho marido. Jesus falou do passado da mulher e do futuro, e a mulher ficou impressionada, e disse, o Senhor é profeta, e o Messias virá, os profetas dizem, vai nos ajudar. Jesus disse, eu sou o Messias. A mulher ficou impressionada. E então, o testemunho dela foi um testemunho maravilhoso. Deixou o seu cântaro junto a Jesus, foi na cidade dar um testemunho de que ela havia encontrado alguém especial, que revelava o passado e revelava o futuro. E ela disse, eu acho que ele é o Messias. Então, Jesus conta conosco hoje para que o nosso testemunho possa ajudar outras pessoas. Um menino dos seus 10 anos ouviu dizer na igreja de que Jesus conta conosco para o testemunho. Ele não sabia o que fazer, mas ele foi até a esposa do pastor. No final do culto na igreja disse para a esposa do pastor, a senhora poderia pegar essa moeda de R$1, a senhora poderia comprar um folheto para a senhora, eu sei que a senhora vai mandar uma caixa de produtos evangélicos para a Birmânia. Pode comprar um folheto e mandar assim como sendo minha oferta? A esposa do pastor pegou a moeda e disse, claro, pode deixar. Ela foi até a associação, comprou um folheto com aquela moeda, colocou no meio das coisas e mandou para a Birmânia. Esse pacote chegou numa organização beneficente, na ADRA. E ali algumas pessoas receberam alguns produtos, receberam alguns livros, e aquele folheto foi entregue para um oficial que estava ali fiscalizando, vendo o trabalho da ADRA. Esse oficial, ele leu o folheto e ficou impressionado. Era um folheto sobre a salvação através de Jesus. Esse homem entregou o coração a Jesus. Depois ele mostrou para os amigos o que ele havia descoberto. Através desse folheto, sabe quantas pessoas entregaram o coração a Jesus? 15.000 pessoas foram impactadas por causa de um folheto comprado com R$1. Veja como o alcance de um testemunho ele é muito valioso. Por isso, a mulher samaritana, ela recebeu um louvor bíblico por aquilo que ela fez. E na pergunta número 9 está escrito assim, diante de tudo que Jesus ouviu, ou de tudo que a mulher ouviu de Jesus, que atitude ela teve? João 4 responde, versos 27 a 29, e diz assim, e nisto vieram os discípulos de Jesus e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe disse nada. Ninguém perguntou, o que o senhor está fazendo? Por que o senhor está falando com essa mulher? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi até a cidade e disse aos habitantes da cidade, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Então, a pergunta é, diante de tudo que essa mulher ouviu de Jesus, qual a reação dela? Em resposta, ela deixou o seu cântaro junto a Jesus, foi na cidade correndo e deu um testemunho a respeito do que ela ouvira de Jesus. E as pessoas então vieram para comprovar o que ela estava dizendo. Os discípulos ficaram surpresos ao verem Jesus conversando com uma mulher, principalmente samaritana, e mostrando-se assim, Jesus mostrando para ela o reino de Deus. Eles insistiram com Jesus para que Jesus pudesse comer. Eles não interromperam a conversa de Jesus com a mulher. Mas quando a mulher saiu, eles insistiram com Jesus para que Jesus comesse, para que ele se alimentasse. O foco de Jesus, no entanto, não estava no estômago, estava no coração daquela pessoa que precisava de salvação. Pergunta número 10. Do encontro de Jesus com a samaritana, o que aconteceu e como isso nos motiva a proclamarmos o Evangelho. Jesus se encontrou com essa mulher, conversou com ela, isso a impactou, e o que aconteceu? Resposta está em João 4, verso 30. Saíram, pois, as pessoas da cidade e foram ter com Jesus. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Senhor, Rabi, come. Ele, porém, lhe disse, uma comida
uma coisa eu tenho para dizer, ou uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou, e para realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda faltam 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, levantai vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. E o que ceifa recebe o galardão. Assim como aquele que semeia também recebe o seu galardão, ambos se regozijam. Eu vos enviei a ceifar onde vocês não trabalharam, onde vocês não semearam. E vós entrastes no trabalho daqueles que semearam para fazer a colheita. E muitos dos samaritanos daquela cidade, indo, pois, ter com Jesus, ele conversou com eles e testificaram as palavras da mulher. E disseram, a mulher disse, perdão, vou ler outra vez. Jesus disse, eu vos enviei para que vocês trabalhassem onde outros não semearam, e vocês entraram no seu trabalho. Verso 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Jesus pela palavra da mulher que testificou, que testemunhou. E disse, ele me falou tudo quanto tenho feito. Indo, pois, eles os samaritanos ter com Jesus, rogaram que ficasse com ele mais alguns dias. Ele ficou ali mais 2 dias. E muitos creram nele por causa daquilo que ele ensinava. E os samaritanos diziam para a mulher, já não é pelo que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, a pergunta do encontro com Jesus com a mulher samaritana, o que aconteceu e como isso nos ensina a darmos o nosso testemunho? Resposta, a mulher testemunhou para todos na cidade sobre Jesus Cristo, e todos vieram conversar com Jesus e confirmaram, ele era realmente o Messias que as profecias anunciavam. Diante disso, Jesus disse aos discípulos que era hora de trabalhar para a conversão de alma, porque a seara já estava madura. Havia pessoas prontas para a colheita. A comparação que Jesus fez assim de pessoas preparadas com um campo preparado para ser colhido foi usada para indicar que milhares já estão prontos para receber o evangelho da salvação. O testemunho da mulher samaritana fez a diferença na vida dos habitantes da cidade de Sicar. Eles até disseram, nós conhecemos e por aquilo que nós estamos vendo agora. Você realmente disse a verdade. Ele é o Salvador do mundo. Ellen White escreveu no livro A Igreja Remanescente, na página 75, o seguinte, quanto bem poderia ser realizado se todos que possuem a verdade, eles trabalhassem para iluminar aqueles que não a têm. Por causa do testemunho da samaritana, Cristo ficou com os samaritanos 2 dias, pois estavam famintos de ouvir a verdade. Como resultado desses dias de trabalho, muitos creram nele por causa da sua palavra. Muitos se converteram. Muitas pessoas não sabem dar estudo bíblico, mas sabem dizer o que Cristo fez na sua vida, na vida da sua família, e assim dar um testemunho como aquela mulher samaritana. Ela foi e disse, aquele homem falou tudo o que me aconteceu na vida e o que vai acontecer. Ele é um profeta, ele é o Cristo. E as pessoas foram e testificaram que realmente quem estava ali no poço de Jacó era o Salvador do mundo. Testemunho impressionante, maravilhoso. Isso nos motiva a também testemunharmos para aqueles que estão ao nosso redor. E muitas vezes nós perdemos uma oportunidade. Um pastor escreveu num livro de meditação que ele tinha um amigo de quarto, e esse amigo, por motivos financeiros, acabou indo para outro colégio, indo para um colégio particular. Na hora que ele ia saindo, o amigo disse, escuta, você é adventista? Ele disse, eu era um jovem adventista, mas não me preocupava com a questão do testemunho. Aquele amigo disse, se você tivesse me falado de Jesus, eu teria aceito Jesus me batizado na igreja adventista. Você perdeu uma grande oportunidade. Aquele pastor escreveu na meditação, os irmãos não sabem o quanto isso, já está fazendo 30 anos, como isso tem corroído a minha alma. Eu não sei se aquele meu jovem amigo de quarto, se ele aceitou Jesus, se ele não aceitou. O que importa é que eu perdi a maior oportunidade de levar alguém para Jesus Cristo. Ele disse, tomara, eu oro a Deus por aquele amigo, tomara que alguém tenha falado do Evangelho para ele, para que eu me sinta menos culpado. Porque se aconteceu alguma coisa para ele, em algum momento da vida, e ele não aceitou Jesus, eu temo que Deus vai cobrar isso
da minha vida. Porque o livro de Ezequiel diz, não te mandei eu para você falar ao ímpio, se eu vou te mandar e você não falar, e ele perecer, eu vou cobrar de você o sangue daquela pessoa. É muito sério. Então, testemunhar tem que ser feito como sendo uma obrigação espiritual. Deus conta conosco. Deus abençoe. Tenha todos um bom final de quinta-feira. Deus abençoe você.